noite, saúde a todos, nesta noite, paz, graça, estou aqui, saudar a todos, em nome de Jesus, estou aqui mais uma vez nessa noite, para que venha compartilhar convosco a palavra de Deus, compartilhar convosco a palavra de Deus, que a palavra de Deus é uma das prioridades, que é por intermédio da palavra de Deus se revela, que é por intermédio da palavra de Deus que se revela o propósito do homem que Deus tem com ele. Então nós encontramos o propósito de Deus, o propósito do homem com Deus por intermédio da sua palavra. Então Deus revela o seu propósito ao homem por intermédio da sua palavra. Então uma das características, mais uma vez, estou aqui para que compartilhasse convosco a palavra de Deus, para que compreenda o propósito de Deus tem convosco, porque Deus se revela na palavra, quando Deus se revela na sua palavra, também dizer outras palavras, para que entendamos qual o propósito de Deus que tem contigo, se encontra na sua palavra, não se encontra fora da sua palavra. Então essa é uma das maiores propósitos que se revela a Deus, tanto com os pecadores, se revela o seu propósito no meio da sua palavra, se revela o seu propósito com os religiosos por intermédio da sua palavra, e se revela o seu propósito com os crentes através da sua palavra, que é essa Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Então, uma das características, hoje mais uma vez estou trazendo um dos temas que vamos tratar, o propósito de Deus que tem com o homem, até esse propósito se revela na sua palavra, que é a palavra, e um tema que vamos tratar aqui, o provas que a Bíblia no livro de Erros, provas que a Bíblia no livro de Erros. Então estaremos aqui a tratar esses assuntos, estaremos aqui a provar biblicamente que este livro no livro de Erros, então é para que possamos provar a todos os homens aqui, para que possamos provar vocês que ele está no livro de Erros. Antes de entrar no tema do assunto, vamos tratar os que são provas que a Bíblia no livro de Erros. Gostaria de pedir um pedido de vocês, gostaria de fazer um pedido de vocês que possam me abençoar. Então, a vossa bênção para mim, que será uma bênção para vocês. É pedir que vocês se inscrevam no meu canal, coloca você inscrito. Então, você inscrito está me abençoar. Quando você inscrito está me abençoar. E isso, porque você inscrito me faça crescer. O você inscrito é uma bênção para mim. E também isso, você fica atualizado com vídeos. Penso também vocês like também estão a colaborar, estão a ajudar a colaborar o vídeo para ser visualizado por outras pessoas, para que seja, a pessoa veja o próprio Deus tem como por intermédio de vídeos através do seu like. E também sempre nos comentários, pode comentar, desculpa, pode fazer os comentários que vamos tratar no assunto. Quando tu fica com dúvida a respeito dos assuntos, então quando tens dúvida a respeito do assunto, pode comentar, faz comentários, estaremos a defender o assunto tratado, que tu coloca dúvida, tanto os crentes, quando tratamos o assunto, não concorda, pode fazer comentários, quando coloca os assuntos, tanto os religiosos, porque o maior propósito que Deus tem contigo é para que entenda, não apenas ouvir. Então estou aqui para também tratar os assuntos todos aqueles que querem o esclarecimento claro, que não podem não chegar, não ter as convicções como deve ser. Então estão disponíveis para colocar dúvidas a respeito desse assunto. O meu maior pedido é procurar entender sempre. Antes, acima de tudo, o que quer falar neste momento, então quero orar. Antes de orar, quero dizer, você que sabe e ainda não tem convicções nas coisas de Deus, não tem as convicções naquilo que estou a falar, por você ser religioso não ter convicções, isso é normal.
pode ser um pecador, ainda não tem convicções, então o religioso pode ser beber outras doutrinas, isso é normal, e também isso não fecha os olhos, isso não, porque eu te quero contigo, isso não faz olhos, ainda não convicção, é que eu quero que tu entenda, perceba, porque entender é que isso vai trazer a mudança da sua vida, o que vai trazer a mudança da sua vida, não somente quando te faz que eu te dizer, isso não estará a trazer nenhuma mudança, isso não estará a trazer o propósito de Deus que tem contigo, isso não estará a fazer a obra que Deus colocou em mim, isso não estará a fazer a missão que Deus me ordenou para que eu realize aqui na face da terra. Então essa é uma das características. Podemos fechar os olhos. Então fechamos os olhos. Pai Santo, Rei da Glória, nesta noite venho te agradecendo, dizendo obrigado, Rei da Glória. Aqui para que possa compartilhar a tua palavra, meu Deus, Senhor, em nome de Sangue Jesus. Peço ao Espírito Santo que possa compartilhar comigo, Senhor, entrar comigo em participação. De falar para que não use a minha sabedoria, para que não se baseie, Senhor, naquilo que preparei, mas, Senhor, se baseie na obra do Espírito Santo, que o Espírito Santo capacita, que o Espírito Santo, Senhor, conheça a tua mente, Senhor, para que possa me revelar, Senhor, de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua mente, de acordo com o que eu levo a sua mensagem conforme deve ser, porque eu preparei para o Senhor ser eficaz, Senhor, para trazer aqui. O Senhor pense, Senhor, ao Espírito Santo, Pai, Senhor, todo que vai acompanhar neste vídeo, que possa abençoar, ele possa manifestar para que tua glória, em nome de Sangue de Jesus, conforme não pela força do Espírito, não pela força, nem pela violência, é pelo Espírito Santo, e Zacarias 4, versículo 6, em nome de Sangue de Jesus, entre o teu reino, Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Então, estamos aqui, vamos entrar no assunto agora, o assunto que é essencial, é a base da nossa aula. Então, estou aqui para falar hoje sobre provas que a Bíblia no livro de Erros. Então, uma das características que é trazer aqui, então, que é trazer, que estou a provar biblicamente que este livro no livro de Erros. Então, hoje vamos trabalhar com 5 pontos. Então, 5 pontos, isso é que vou trazer prova que este livro no livro de Erros. Então, se Deus me permitiu eu terminar esses 5 pontos, se não terminar, vou terminar onde que chegar e esses assuntos pode ficar outro dia. Quando digo isso é que eu não estou a correr para apresentar os pontos, estou a correr para fazer entender. Estou dizendo, o meu objetivo principal é te fazer entender, não te fazer conhecer os pontos, pode fazer conhecer os pontos e entender, se não estará a fazer nada, só estará a trabalhar em vão. Então, por isso eu sempre, por exemplo, quando digo para faço isso aqui, é a primeira parte, a segunda parte, é que estou a fazer e conseguir dividir para que a pessoa entenda, não é nada a colocar os pontos sem entender, sem procurar saber o que dizer, isso tem a ver comigo, ou qual é o propósito, ou o que querer chegar com isso, é preciso dizer que estou preocupado em fazer entender, fazer compreender, fazer perceber, esse é o meu principal objetivo, principal a minha missão. Então vamos aqui ir o avante no assunto que estamos aqui a tratar agora. Então, uma das características que vamos basear no nosso versículo básico, que é no livro de Mateus. Perdão, Mateus 5, versículo 18. Perdão. Mateus 5, versículo 18 diz essa palavra de Deus. Digo-lhes a verdade, enquanto existir céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que tudo se cumpra. Digo verdade, enquanto existir céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei menor letra e menor traço. Então Jesus Cristo a falar essa mensagem, dizer de fato, antes de desaparecer o céu, a terra,
nem sequer uma letra, nem sequer um traço vai desaparecer nessa lei. Então Jesus Cristo estava a falar sobre a lei mosaica, mas como já agora temos a Bíblia Sagrada, naquele tempo não tinha a Bíblia Sagrada, então Jesus Cristo é a mesma palavra que está deixando essa Bíblia Sagrada. Antes de desaparecer o céu, a terra, antes de acabar o céu, a terra, nem sequer uma letra, nem sequer uma palavra menor, o menor traço vai ser retirado antes que tudo se cumpra, antes que chegue a consumação do século da terra e desapareça. Então, isso é uma das provas que nos provas está a dizer nada vai ser retirado, para dizer que não existe erro com outras palavras, porque se diz estamos a tirar alguma coisa neste livro, significa há erro. Então, está a dizer, pá, nós já, por exemplo, temos 2000 anos. Para cá, para trás e para cá já temos 2000 anos. Estamos a dizer, todos esses 2000 anos que existe essa Bíblia, está a dizer nem uma letra, nem sequer um menor ou maior, nem sequer uma palavra, nem sequer uma frase, nem sequer uma palavra, nem sequer um versículo, nem sequer capítulo, nem sequer um livro foi retirado neste livro. Estamos a dizer, este livro não importa quantos anos para frente nós vamos viver, até que tudo acaba o mundo, até que todas as coisas sejam o fim de Deus. Então, para dizer, este livro jamais vai se encontrar erros, não está permitido, autorizado para que retiramos alguma coisa, porque neste livro não representa nenhum erro. Mas eu estava a falar para dizer, eu não estava a cumprir a lei, mas eu estou falando porque Jesus diz que nessa lei, nessa palavra, nem sequer uma coisa a ser retirada. Eu estava a dizer a lei do Senhor, a lei mosaica, eu estou a falar a Bíblia, que é a palavra, a Bíblia é a própria lei do Senhor, a Bíblia é a própria palavra de Deus, está a dizer nada vai ser retirado até o fim do mundo, até acabar toda a humanidade, até dizer já é o fim. Então, para dizer esse livro, quando está a dizer o fim, estou a dizer também vai ser retirado e reprovado. Estamos a dizer quando esse livro vai existir até ao fim. Estamos a dizer esse livro não vai reunir nenhumas condições para que exige os erros, não precisa ser corrigido, esse livro não precisa ser observado os erros. Perdão. Vamos nos assuntos importantes. Já disse, a Bíblia, hoje estamos a tratar a segunda parte, pois já tratamos a primeira parte. Ainda estamos a dizer a Bíblia no livro de erros. A Bíblia no livro que reúne, no livro que está a reunir as condições de erros. Reuniu as condições de erro. Então, hoje vamos tratar em quem se reuniu as condições erros na Bíblia. Porque a Bíblia parece um livro de erro, porque cada pessoa está a reunir as condições desses livros de erros. É por isso acaba se debater muitos, acaba a Bíblia é um livro de erro, é um livro de errado, porque outros acaba interpretando os erros dos homens, pensar que é erros da Bíblia. É esse o assunto que acontece. Como falei na primeira parte, dizer que erra, não a Bíblia, que erra é o homem. Então falou que os homens que cometeram os erros por causa do que ela está no vídeo, na primeira parte, que a Bíblia no livro de erros, então tratei por causa dos homens cometeram os erros, para acabar a Bíblia parece um livro de erros, acaba confundindo esses homens que cometeram os erros lá na Bíblia, pensando que só esse tipo de pessoa é a própria Bíblia que é erros. Tratei também. Ok, hoje vamos começar assim. São alguns religiosos evangélicos que cometem erros por estabelecer suas doutrinas. São alguns religiosos evangélicos que cometem erros por estabelecer suas doutrinas. Deixa lá, vamos ir, depois vou resolver. Vamos em Mateus capítulo 15, versículo 3. Perdão. Mateus capítulo 15, versículo 3. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Vou repetir. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Então, só religiosos evangélicos que cometem os erros. Deixa eu falar um pouco. Então, Jesus Cristo estava falando com os fariseus. Então, os fariseus são eles que cometiam os erros na palavra de Deus. Não era que a palavra de Deus estava errado.
Pusemos o que diz que porque vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Então estamos a dizer que os fariseus violavam a palavra de Deus por causa de seus mandamentos. Então eles, no lugar que devia anunciar a palavra de Deus, eles estabeleceram seus mandamentos para transgredir a palavra de Deus, para violar, para que eles, no lugar da palavra de Deus, estabelecessem suas doutrinas, que eram suas tradições, que eram seus ensinos, que era a própria orientação dos fariseus que vieram que para eles o importante, vamos colocar a palavra de Deus, colocar as tradições. Ok, vamos saber os fariseus. Os fariseus, eles fizeram do jeito como quis, mas por causa da vontade deles, eles quis assim mesmo. Mas os evangélicos, eles cometem eles sem perceber, estão errados. Cometem eles sem saber que estão errados. De que forma? Eles estabeleceram as suas doutrinas dentro das suas igrejas, mas eles sem saber que essas doutrinas não fazem parte da igreja. Desculpa, não faz parte da Bíblia Sagrada. A eles que são eles que cometem erro, são a igreja evangélica. Escuta, a igreja evangélica não são a igreja, são a igreja reprovados. Por exemplo, os fariseus não eram líderes, eram líderes reprovados, porque eles se baseavam na lei de Moisés e receberam essa lei. Então, ok. Pois eu vou dar um pouco de exemplo. Qual é essa igreja evangélica que estou falando? Estou falando da igreja mais conhecida mundial, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, eles colocam as regras para estabelecer suas doutrinas. Pode não ser todas, por não conhecer todas, mas aqui em Moçambique todas, não conheço nenhuma que pelo menos pode me convencer, dizer não chegou de estabelecer nenhuma doutrina dos homens. Doutrinas deles, os princípios deles, a visão deles. Pô, a doutrina não daquele homem que diz assim, pá, não, eu quero fazer a minha Bíblia, não isso. É você colocar como é que deve viver a minha igreja. Porque deixa eu dar exemplo assim. Eu posso chegar assim. Eu posso chegar assim e dizer, pô, ok, vamos dar exemplo. Na minha igreja gostaria de ter estilo assim, mas eu por ser servo de Deus, eu pensar que estou colocando os princípios de Deus, da minha ideia, é quando estou cometendo erros. Está vendo, não é? Por achar o melhor da igreja deve estar dessa forma. Eu como a igreja evangélica Assembleia de Deus, para que eu estou fazendo entender, deixa eu dar exemplo, se não quer tratar de exemplo, mas quero dar um pouco de exemplo simples. A igreja evangélica Assembleia de Deus, quando uma pessoa se converte na mesma, depois, como ainda não casados, são solteiros, depois aquela pessoa se envolve entre mulher e homem, depois se engravida fora do casamento. Quando se engravida fora do casamento, depois o que faz a igreja evangélica Assembleia de Deus? Depois, não sei dizer xangar, depois aquela pessoa diz crafungar, não sei crafungar. Depois aquela pessoa diz que é condenados. Não bem assim, mas vou dizer assim mesmo. Eu digo quando é ouve assim mesmo, mas eles não estão condenando, não, mas eu ouvo assim a palavra como condenação. Quando eu condeno, é que estão determinados a dizer que essa pessoa lhe crafungar está amarrado. Ou essa pessoa está a ser castigado, com outras palavras. Essa pessoa por ter pecado, ele pecou contra Deus. Então dizem que essa pessoa está, não sei como dizer, está amarrado. Então aquela pessoa por pecou contra Deus, está a dizer que ele naquele momento está condenado. Só pode ser livre do pecado dele quando ele casar. Então significa limitar aquela pessoa. Isso é não doutrina bíblica, é doutrina do homem. Estamos a dizer, a igreja evangélica viu como é que pode dominar os jovens, pode colocar os jovens para que obedeçam a palavra de Deus. Eles entenderam, ok, jovem, se uma pessoa se envolve em relação com uma mulher engravidar, nós vamos descer assim mesmo, vamos condenar, vamos colocar limites para você, vamos colocar você, vai ser amarrado na igreja. Então aquela pessoa vai ser anunciada na igreja, essa pessoa foram amarrados por fizeram isso, agora estão parados, não tem para fazer nada. Mas
Não estou para defender o pecado, mas só vou dizer estou defendendo o pecado, pois está bem claro isso aí, não estou defendendo o pecado. Só quero fazer entender a regra do evangelho, quando uma pessoa comete o pecado, quais são as consequências que comete nessa pessoa. Porque eles, se está certo, uma pessoa não pode cometer o pecado do casamento, está bem claro. Mas só eles já são os princípios, essa pessoa comete o pecado, o que devemos fazer? Tá vendo? Então, são doutrina dos homens. Até eles estabelecem as regras, pensam que vão seguir princípios bíblicos. Eles não sabem. Pessoa é melhor para eles. Não sabem porque eles primeiro começam para ver que não sabem. Eles veem que para não necessidade que a pessoa ande no casamento, tem que manter a relação sexual, tem que casar. É eles viram bem esses princípios. Mas mesmo assim, não sabe como é que resolver o problema. Por diz, temos que amar aquela pessoa temos que anunciar na igreja que cometeu o pecado, está amarrado, está parado para ele ser perdoado com Deus, tem que casar. Claro, das mesmas as características. Se uma pessoa, por exemplo, engravida, se relaciona com mulher, o homem de casamento se engravida, ele diz também, mesmo na gravidez, eles podem casar para se saber a igreja, para ser escondido aquele pecado. Primeiro ponto, o erro que eles cometeram. Esconderam o pecado de pessoas que cometeram o pecado contra Deus. Segunda coisa, diz casa escondido, diz que solucionar o pecado. Tá vendo? O erro é ver da forma que podemos solucionar o casamento. Até eles cometem o pecado dentro do pecado e pensar que está seguindo a vontade de Deus. Então são essas carteiras que mostram que ele estabelecerá as suas doutrinas, suas regras. Não quero falar muito, existem muitas regras que ia falar aqui, mas como eu não venho tratar esse assunto, só quero te fazer entender, você não vai dizer que pastor ofender a igreja, vai dizer que é Assembleia de Deus, é a igreja mais reconhecida, é a igreja mãe, é a igreja respeitada, é a igreja admirada, muitas coisas. Eu estou para aqui. Então, a sua liderança, que a pessoa está frente da igreja, vai dizer que é a Assembleia de Moçambique, estabelece, ou seja, ele é todo só a seguir. Porque escuta, só esses que estão cometendo na Bíblia, que a Bíblia é um livro do erro. É que eles estão fazendo, não existe lá na Bíblia. Vocês acabam de cometer os erros, usar, pensar os pontos de vista de estar bater tecla na Bíblia. Dos primeiros pontos é que o primeiro aqui evangélico de Deus, igreja Assembleia Evangélica Assembleia de Deus, não são pregadores. Quando eu sou pregador, estou dizendo, não são pregadores preparados. Ou não são pregadores aprovados. Como diz no 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que diz, seja obreiro aprovados. Estamos dizendo, não são obreiros qualificados para pregar, não são pregadores para formar pregações, não são pregadores para formar sermões, não são pregadores qualificados para servir na área de pregação. Quanto contribuis. Então, são esse tipo de coisa de erros que eles cometem. Outra coisa, eles não estudam a Bíblia. No estudo da Bíblia, mas não quero falar disso. É pensar acaba cometer esses erros. Já pensa que só a Bíblia é o livro dos erros. No que é livro dos erros, terceira já dá em geral, já evangelho com a Assembleia de Deus em geral, para que eu possa compreender. Quando eu falo geral, estou falando de Moçambique, estou falando da África do Sul, estou falando do Brasil, estou falando da Angola, estou falando de todo o país que é evangélico, da América, Estados Unidos, todo esse evangélico. Assembleia de Deus. As igrejas evangélicas, Assembleia de Deus em geral, há um erro que estão comendo, pensa que é bíblico. Está vendo que a Bíblia não é livro de erro, que comete o erro é as igrejas. Não a Bíblia que está errado, é as igrejas evangélicas. Deixa eu dar exemplo simples. As igrejas evangélicas em geral, vou dar exemplo simples. Se nessa igreja uma mulher se converteu nessa igreja, depois vem um homem uma mulher se converteu, o homem não se converteu, ou o homem se converteu, uma mulher não se converteu, o que ele faz? Depois aquela mulher se converteu, depois quer casar, mas o homem não se converteu, ou o homem se converteu, depois quer casar, mas a mulher não casou. O que eles dizem? Procura a primeira coisa, aquela mulher é batizada e convertida. Vamos dizer, é batizada, não tem problema. Ou não é batizada, ou batizada.
Diz assim, você para casar tem que chamar teu marido também para ser batizado. Estão falando de um desconvertido. Ou mulher ou homem convertido. Diz, chama tua mulher para casar, tem que ser batizado. Estão falando de desconvertido. Eles pensam que estão certo e quando estão errado. Isso é errado, eles evangélicos. Os evangélicos é errado. Não são todas, escuta. Quando só dizer que já é evangélico, a Assembleia de Deus é a nível internacional. Não são todas, mas não são todas, só dizer em geral. Quando só é que tem outros evangélicos, por exemplo, tem evangélicos vários de outros nomes, mas só estou falando de evangélicos, Assembleia de Deus. Se conhecer outros evangélicos, pode mencionar, porque o evangélico não é Assembleia de Deus só. Evangélico são aquelas igrejas que representam o evangélico, para ser claro. Se você é a tua igreja evangélica, Assembleia de Deus não faz isso, pode colocar para a minha igreja, não faz isso. Que país? Isso aí. Você não vai dizer que estou aqui para falar coisas que não tem cabimento. Ok. Aquela mulher, aquela mulher é crente, aquele marido dela não é crente, não é? Estou a dar exemplo. São coisas que acontecem, mas só estou a dar exemplo. Que, por exemplo, mulher é crente, não crente. Mas isso, só isso que acontece na igreja evangélica em geral. Pode dizer assim, mulher quer casar, vai chamar teu marido para ser batizado. Se teu marido não batizado, você não tem como para casar. Então dizer, estou a obrigar uma pessoa para ser batizado, um desconvertido, chamar alguém para que se batize, para que casa, que nem conhece Jesus Cristo. Segunda coisa, casamento e batismo são coisas separados. Estamos a dizer, nenhum relacionamento existe entre casamento e batismo, porque o batismo está relacionado e vertical com Cristo. Casamento está relacionado com horizontal. Quando eu dizer casamento está relacionado com horizontal, não estou a dizer que também não vê de Deus, porque uma pessoa de Deus, mas estou a dizer que casamento é do homem, só que se reúne quando batismo parte do homem com Deus. Eles estão a cometer, em geral. Então, são os homens que estabelecem, colocam os seus pontos de vista, acabam se tornando como uma doutrina, regra da igreja. Então, quando são assim, eles depois acabam a pecar contra as escrituras, acabam a cometer os erros. Nunca a Bíblia é um livro de erros. Não existe erros na Bíblia. São os homens que cometem erros. É preciso, nem vou falar disso. É preciso depois... Há confusão, discussões, existem os evangélicos por causa disso. Dos erros que cometem dos homens. Deixa aí no segundo passo. Se ainda quer aprofundar o assunto disso aí, porque fala dos evangélicos, isso o que quer aprofundar? Pode fazer o comentário, já vou tratar o assunto. Tem um assunto muito para tratar a respeito dos evangélicos, mas hoje eu não quero falar, só quero te provar os pontos para provar que a Bíblia é um livro de erros, mas quem são que comete esses erros? Na Bíblia acaba aparecendo um livro de erros, porque acaba a haver confusões entre próprias igrejas, por causa dos erros dos homens, não por causa do erro da Bíblia, não que é um livro de erros. Até acaba entre as igrejas se discutir. Se, por exemplo, você encontra protestantes da reforma e pentecostal. Quando se chega aqui na batalha espiritual, dá ver muita discussão que não acaba. Se chega nos dois, já dá ver muita discussão que não acaba. Se chega no batismo espiritual, dá ver batismo muito que não está vendo, não é? Porque há um problema sério, mas não quero tratar esse assunto, eu só quero dar exemplo. Vamos do ponto 2. Ponto 2. São alguns religiosos que cometem erros por obrigar os membros da sua igreja a viver de jeito como eles querem. São alguns religiosos que acabam a cometer erros por obrigar os seus membros das suas igrejas, obrigar como é que eles devem viver como eles querem. Obriga seus membros para seguir suas regras. Deixa eu ir ao fundo do assunto. Vamos, Gálatas capítulo 2, versículo 14. Gálatas 2, versículo 14. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho,
declarei a Pedro, diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio, não como judeu aqui onde quer. Portanto, como pode obrigar gentios a viver como judeus? O apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro. Como é que você pode obrigar os gentios a viver como judeus? Então estamos a dizer que os gentios se converteram para Cristo, mas não foram obrigados para viver como os judeus. Aceitou Cristo, mas foi obrigado a viver a cultura dos judeus. Foi obrigado a viver o estilo dos judeus. Foi obrigado a viver, receber a orientação do judeu como deve viver. Então, vamos sair no apóstolo Pedro e no apóstolo Paulo, para não perder a memória. Então, tá vendo? Existem igrejas que você vai fazer membro dessa igreja, te obriga que você tem que viver dessa forma na nossa igreja. Então são essas igrejas que acabam cometendo erros para obrigar as pessoas como existe, como que deve viver na sua igreja. Como fazer os judeus, vocês se converteram aos gentios, então mas deve viver como nós vivemos. Assim que não circuncisar, também deve se circuncisar. Então, é como essas igrejas que te obrigam, você só por fazer membro dessa igreja, começa a te orientar a dizer que para você viver isso é obrigação automaticamente que viver de jeito como ele te exige. Deixa eu falar qual é essa igreja. Essa igreja é a igreja de Testemunho de Jeová. Quando você se torna membro daquela igreja, eles vão te obrigar a seguir o padrão daquela igreja. Você era uma pessoa antes de ser igreja, se tornou membro daquela igreja. Desculpa, não quero de membro daquela igreja. Isso é que eu quero falar, não quero falar de que ele era membro. Membro daquela igreja. Eu que chamo de Jeová, também usa a Bíblia Sagrada, não é? Mas não são crentes, são membros. Se ficou com dúvida, porque não são crentes, são membros. Faz comentário, vou esclarecer isso aí, mas não quer tratar isso aqui. Então ele diz assim, você já é de nosso membro aqui, você não pode comemorar a 10 de dezembro, aqui, você não pode doar sangue para a tua família, aqui, antes de votar acaba, você votar depois, já não querer obrigação, mas acaba de votar, mas antes você não votava, aqui, você não pode engravidar uma mulher. Se você engravidar, todos te mandamos embora da igreja e todos pais te mandam embora. Chega aqui, já falei muito, não quero falar mais sobre esse assunto, aumentar as suas obrigações. Deixa primeiro disso aqui, tu obriga, entrou aqui, não podes comemorar a festa aqui. É Natal, não comemora. É dia festa só de aniversário completado, já comemora. É dia de não sei o que, dia dos trabalhadores não comemora. Não pode comemorar a festa. Tá doente uma pessoa na tua casa, precisa de sangue. Tá doente um amigo, precisa de sangue. E depois você encontra que naquela família é uma das pessoas que doou sangue para ajudar aquela família, outra pessoa não tem sangue estável. A única pessoa que tem sangue para ajudar aquela pessoa que é você, mas não tem não para estar vendo. Então só essas igrejas que cometem erros acabam pensando que estão a seguir os princípios bíblicos. Porque os testemunhos de Jeová são das igrejas que eles por seguir os princípios bíblicos são pesados. Mas acaba próprio não se perceber que estão cometendo erros. Eles tudo que trabalham. Eles sempre são pessoas que estão em direção à Bíblia, mas na verdade, veja, contra que eles estão a seguir a Bíblia. Os erros que eles cometem, eles pensam a seguir princípios bíblicos. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo simples para que possa entender melhor. Eu vou falar essa coisa de sangue, porque quer deixar uma coisa clara, simples, não quero falar sangue. Por exemplo, em Gênesis diz assim, é porque uma pessoa que devemos ter no mundo é só o único rei, que é do céu, não podemos ter dois reis. Não, só quero falar isso um pouco para entender, não. Então está dizendo, eles acabam pensando que estão a seguir as normas de Deus quando estão a cometer erros.
Então são esse tipo de coisas das igrejas que acabam cometendo os erros na Bíblia Sagrada e parecendo que a Bíblia Sagrada é um livro de erros. Quando digo isso, é que entre nós aqui já acabamos de entendermos que usamos a Bíblia Sagrada porque cometemos erros. Aquela diz isso, eu digo isso, aquela diz isso, tá vendo? Então, são esses que cometem erros, não a Bíblia, que é livro de erros. Só é a igreja de testemunho de Jeová que estão a cometer erros contra a Bíblia, mas eles pensam que estão a seguir os princípios bíblicos. Portanto, o erro é esse. Deixa eu dar exemplo para entender. Eu dizer, sou pregador. Se eu sou pregador, vou começar a pegar o versículo como Apocalipse, por exemplo, como a Bíblia diz que a besta é um animal do Apocalipse. Eu também vou dizer a besta é um animal. A Bíblia está errado. Quem cometeu erro sou eu na Bíblia. Mas eu vou dizer, está escrito que a besta é um animal. Será que já estudei simbólicos bíblicos? Mas o Apocalipse depois de sempre explico que a besta, o livro da Zacarias vai te esclarecer melhor. O livro de Daniel, sempre os livros assim mesmo, acaba de explicar. Eu fiz livro de simbologias para entender qual é o significado de numerologia, simbologia, tudo agora o significado dos livros proféticos. Então eu vou acabar cometendo isso, porque vou dizer que a besta é um animal, estou esperando um animal. Eu vou dizer que a besta vai ser no meio da praia, porque eu disse que a besta vai ser no meio do mar. Tá vendo? É quando tem simbólicos bíblicos. Não quero falar isso do Apocalipse, não estou para tratar isso do Apocalipse, só quero dar exemplo. Então quer dizer, a Bíblia não está errada, mas eu vou dizer que não, eu li na Bíblia. Mas como é que eu li na Bíblia? Porque a própria Bíblia eu não fui em profundeza para entender. Então são esse tipo de coisas. São esses que acabam obrigar as pessoas por cometer erros deles. Como o apóstolo Paulo disse para Pedro, você é porque obriga os judeus, desculpa os gentios para viver como judeus. É que foram para os judeus que receberam a lei de Deus. São os judeus que receberam a lei mosaica, os gentios não receberam a mosaica. Por isso eles obrigados a viver como nós vivemos, aprendendo a lei mosaica. Eu como chamamos de Jeová, porque eles dizem que o único Deus deve ser servido no mundo. Como diz que a Bíblia, no Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que Deus é o único, não há outro Deus. Esse tipo de coisas. São eles que cometem, eles pessoas obrigam as regras da igreja as pessoas a seguir. Obriga as pessoas a ter o único Deus. Acaba cometendo os erros, dizendo que não pode haver dois reis. Então, quem comete o erro são as pessoas, não a Bíblia. A Bíblia, no livro deles, são as pessoas que cometem por não entender a Bíblia. Não compreender. Não compreender. Deixa eu ir o terceiro passo. Para conseguirmos ganhar tempo. Número 3. São algumas religiões que cometem erros por exigir as práticas das obras da sua religião. São algumas religiões esses que obrigam, quando fala dessa forma, para entender de várias formas, número 3. São algumas religiões que obrigam a sua congregação, os seus membros a praticar as obras e por isso acaba cometendo os erros. Ou são religiões que obrigam os seus os membros para praticar as obras, que são católicos. Essa é a igreja. Deixa eu acompanhar o versículo para entender. Gálatas 5:3-4. 5:3-4. Perdão. De novo declara a todo homem que se deve circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei separam-se de Cristo, caíram da graça. Aquele versículo 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei separam-se de Cristo. Vamos do 4a. Vocês que procuram ser justificados pela lei. Então,
Os católicos são eles que cometem erros. Por exemplo, no católico, para tu alcançar a salvação, tu tem que cumprir as ordenanças das suas obras, da sua igreja. A salvação é alcançada pelas obras. Jesus Cristo só para dizer que para vocês procuram ser alcançados, justificados pela lei. Então, que exigia para que eles praticassem a lei, para que seja justificação. Eles encontravam a justificação, se encontrava na lei. Não se encontrava na pessoa de Cristo. Então, são as igrejas que acabam cometendo os erros por causa de exigir a igreja para que tu seja salvo, tem que basear nas obras das igrejas. Isso tem papel de montão. Que se o papel é rever as obras, se cumprir essas obras, precisamente estás qualificado para salvo. São os católicos, então são as pessoas que cometem erros. A Bíblia é um livro do erro. Então eu estou falando de pessoas que usam a Bíblia Sagrada todos os dias. Não estou falando das pessoas. Não estou falando das pessoas que estão usando outros livros. Estou falando das pessoas próprias usar a Bíblia Sagrada. Então acaba cometer erros nesse livro. Aparecendo já é um livro de erros. E quando o livro de erros são as pessoas que cometem erros. Então é por isso que estou aqui para dizer que este livro, no livro de erros, são as religiões que acabam cometendo esses erros. Por causa de eles dizer, para tu por fazer membro daquela igreja, a única maneira para tu ser salvo, tu tens que praticar as obras. Se há prática das obras, tu não tem como para ser salvo. Então são esse tipo de coisas. Religiões que cometem erros neste livro, não que este livro é o livro de erros. Então é assim mesmo. Então muitos acabam confundindo pensando que é livro de erros. Neste livro não existe nenhum erro, só as religiosas. Deixa aí o número 4, para conseguir depois. E o número 4. Número 4. São alguns pregadores que desrespeitam a Bíblia. São alguns pregadores que desrespeitam. Estou falando de pregadores que usam a Bíblia Sagrada mesmo, que desrespeitam a Bíblia, desrespeitam a palavra de Deus. Vamos no Romanos, capítulo 2, versículo 22. Romanos, capítulo 22, versículo 22 a 24, primeiro. 22 diz essa palavra de Deus. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta e rouba e austero. Você que se deve adulterar, adulterar. Você que se deve e deve. 3. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedece a lei. Ok, deixa lá 23. Deixa eu repetir um pouco aqui. Aqui onde que quero 21. Então, você que ensina os outros, não ensina a ti mesmo. Você prega contra o furto e furta. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Onde que eu queria? Então, depois, versículo 17. Ora, você leva o nome de judeu apoiando na lei e se orgulhar de Deus. Você conhece a verdade de Deus, a prova que é superior porque é instruído pela lei. Então, são alguns pregadores que cometem erros. Então o apóstolo Paulo diga assim: você prega a palavra de Deus, diz que a pessoa não pode furtar, mas você furta. A palavra furtar é roubar. Diz, você não pode roubar, mas você rouba. Diz, não pode adulterar, mas você adultera. Deixa ela falar uma palavra muito interessante que está acontecendo hoje em dia nas igrejas. Usa essa Bíblia Sagrada. São alguns pregadores que cometem erros. Mas não quer falar sobre adultério, quer falar sobre roubar. São pregadores que cometem erros, dizem que você tem que tirar dízimo. E próprio ele volta a roubar dízimo. Talvez eles que cometem. Dizem que o dízimo faz parte da igreja. E volta e prega, você diz que usa aquele Malaquias 3, versículo 10. Diz assim:
Quem não tira dízimo está a roubar ao Senhor. E depois próprio ele volta a te roubar o dízimo. Quem não tira o dízimo naquele atrevição vai ser amaldiçoado. Deus não vai abrir as portas do céu para que caia chuva. E volta eles a roubar aquele dízimo. São próprios líderes que cobram o dízimo. Dízimo, a igreja quando tira dízimo está a roubar a Deus. Ele leva aquele dízimo, vai comprar Ferrari, vai comprar Range Rover, vai comprar maçã, vai comprar um hotel, vai viajar, roubar dinheiro, viajar, vai levar dinheiro, vai investir em coisas dele, vai levar dinheiro, vai comprar um fato de dólares, muitas coisas. No pecado, quando ele prospera da sua maneira, seu problema, ele diz a igreja está a roubar, quando o próprio está a roubar. Quem não tira está a roubar a Deus. Depois diz que não cumpre a palavra de Deus e próprio ele não cumpre. Por exemplo, ele diz assim, se você não tira dízimo, não tira as ofertas, não está já cumprir a palavra de Deus que diz. Ele próprio não cumpre, aquele dinheiro das ofertas serve para a igreja, aquele dinheiro de dízimo serve para evangelismo, aquele dinheiro de dízimo serve para ajudar a viúva, para ajudar muitas coisas, mas próprio ele não cumpre aquela palavra, leva para suas barrigas. Então são esses líderes ou pregadores que eles acabam cometendo erros na Bíblia por causa de desrespeitar a palavra de Deus, honrar a palavra de Deus. E o outro porque foram instruídos assim, pensa a si mesmo. Pensa porque dinheiro da igreja serve para os líderes comer. Acaba comer sem perceber que estão a cometer erros. Esse ponto. Se os líderes têm direito de viver de sustento da igreja, isso é verdade, é bíblico. Mas eles cometem erros por causa do que? Próprio eles não digam, o dinheiro estão fazendo o quê? E por que não digam? Esse dinheiro está tirando de ser para Deus ou para eles, por que não digam? Porque que ver o eres. Disse o dinheiro está a tirar para Deus, por que não estão a tirar para eles? Será que esse dinheiro que estamos a tirar mesmo está indo Deus? Ou para... Tá vendo? Anda para dizer, tá vendo? Eu como a apóstolo diz que para você prega dizer não rouba, mas você rouba. O pregador diz para não é para você roubar lá. Está dizer como eu falei de dízimo, não rouba dízimo. Se você não tira dízimo, fim do meio do filme, está a roubar de Deus, está a roubar contra Deus. E próprio ele depois volta do seu canto, vai roubar aquele dinheiro, vai fazer coisas dele. Vai roubar aquele dinheiro, vai comprar pizza, vai roubar dinheiro de Deus, vai comprar leite, vai roubar dinheiro de Deus e diz, vai comprar o que, vai roubar dinheiro de Deus, vai fazer viagem, eu estou a fazer a obra do Senhor, mas disse a igreja, ou está aproveitando viajar para fazer as coisas dele. Porque se um líder ele convida para pregar fora, ele tem que exigir dinheiro e pagar, não levar dinheiro da igreja, mas acaba roubar a igreja. Porque sabe, lá também a pessoa acaba de dizer a igreja para tirar dinheiro para o líder viajar. Será que esse líder também não roubar? É uma técnica de roubar. Está usando a inteligência para o pastor vai viajar. Temos que tirar dinheiro para viajar. Quem não convidou lá foi a igreja que ele enviou ou ele não convidaram. Primeiro, quando não está aí fazendo missão de evangelho, está assim no sítio para pregar. Mestre daqui do Moçambique, Estados Unidos, tem direito os Estados Unidos de me pagar toda a despesa. Mas ele chega e diz na igreja, me paga, eu tenho que viajar. A pergunta é, foi a igreja que lhe enviou ou lá lhe convidaram? Chega na igreja, rouba, e chega lá na viagem, diz, para na minha igreja não tem nada, ele dá e rouba, chega não diz, quando ele dá, depois chega a igreja, não informa nada, roubou, porque usou dinheiro para seus efeitos, usou para dinheiro da igreja. Chega, piores até a África aqui, que tem esses espíritos, já maiores líderes aqui. Passa de convidar qualquer pai chegar no Brasil para nosso pai estamos a sofrer, nosso pai estamos muito mal, as coisas estão mal. E chega no Brasil e dá dinheiro, e chega no conta igreja, roubou, é da drama, diz a igreja não rouba dízimo, chega lá, metiu e roubou. Prega, não pode mentir, mas chega na viagem, chega a mentir, estamos mal na igreja. Você me conta a pior coisa, não temos sítio, não temos sítio para viver, o que não temos...
Coisas palhaçadas. São esses pregadores que cometem erros por causa não de fazer o que a Bíblia diz ou saber ensinar os outros. Não que a Bíblia é um livro do erro. A pergunta que eu vou te dizer quando ele sempre vai dizer assim: para que serve disso, meu pastor na igreja? Não pergunta isso tem a ver com Deus. Estão a cometer erros, só eles. Anda para dizer que a Bíblia, no livro dele, são os homens que cometem erros. Então, a maioria dos pregadores já andam a cometer erros. Por causa do que eles iam fazer por ali. Deixa eu dizer uma coisa assim interessante. Quando estou a pregar ou estou a ensinar, eu gosto muito de falar da minha vida. Sabe por causa do que? No meio da pregação, do ensino, é que eu posso acabar cometendo erros sem perceber que estou a cometer erros. Pensa que estou a ensinar a palavra de Deus, eu acabo também a cometer erros. Quando fala da minha vida, eu penso que estou dando seu testemunho, estar a cometer o erro. No meu testemunho, quando eu saber assim. Por isso, prefiro falar da palavra de Deus. Então, fim. Para não cometer erro na minha pregação. Porque muitas das vezes temos aqueles pregadores, temos mania, gostamos de tudo, queremos dar testemunho. Deixa eu dar exemplo simples. Quando os pregadores que mentem, dizer Deus me abençoou, está vendo a minha vida gostar? Foi Deus que me abençoou, ele roubou a igreja. Come on. Da Bíblia, não duvido, eles são os líderes que cometem erros. Vamos no passo último. Último passo, deixa eu ver. Ok. Vamos no último passo. Número 5. São alguns crentes que tiram o valor da Bíblia. Alguns crentes que tiram o valor da Bíblia. Tira a prioridade da Bíblia, tira a importância da Bíblia, tira o significado das palavras da Bíblia, tira o significado das palavras santas, tira o significado da palavra de Deus, tira o significado da orientação bíblica. São alguns crentes. Vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo 1. É ponto número 5, esse que é o último ponto. Ponto 1. Dissemos são alguns igrejas evangélicos que falamos da Assembleia de Deus, um deles. Segundo, dissemos são algumas igrejas que obrigam as pessoas, que falamos, um deles, os Testemunhos de Jeová. Terceiro, são as igrejas que exigem as práticas das obras. Você tem que praticar as obras nessa igreja, se não pratica essas obras, você é desqualificado. Que são igrejas católicas. Número 4. Acaba a cometer erros. Número 4. São alguns pregadores que eles acabam de desrespeitar a palavra de Deus cometendo os erros. O 5º é crentes. Porque os crentes vão dizer, afinal isso, onde que vocês estão? O problema dos crentes só sabe dizer que a igreja diz. O crente só vai te falar de dízimo só. Todos só sabem que está errado na igreja é dízimo. Só nos cobra dízimo, só nos cobra dinheiro. Não sabe falar nada, nem consegue se ver que estado está. É que quer falar sobre os crentes já. Erro dos crentes. Romanos capítulo 6, versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Que de maneira então continuaremos pecando para que a graça aumente? De que maneira, Deus? De que maneira nenhuma? Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar a viver nele? Ok, Deus, ok, vamos lá. Fala número 1. De que maneira continuaremos pecando para que a graça aumente? É o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo estava falando com a igreja dos romanos, que ele escreveu uma carta para ele de que de maneira continuaremos pecando, que a graça aumente. Porque os crentes lá viviam no pecado, porque eles estão na graça. Ok, deixa da série do apóstolo Paulo entre os crentes.
Hoje em dia os crentes, eles cometem erros na Bíblia, não que a Bíblia é o livro de erro. Encontra a mulher, veste de qualquer maneira, veste coisas vergonhosas, veste saias que não apresenta como se fosse mulher. Deixa ela falar a minha linguagem pesada para entender, mulher, que você é crente. Estou a falar para os crentes. Não estou a falar para os pecadores. Não estou a falar para os religiosos. Senão os pecadores podem ser ofendidos. Estou a falar para os crentes. Estou a falar para os religiosos e não para os pecadores. Crentes vestem antessanha para tipo que se aparece como mulher prostitutas. Usar aquelas calças, mas também curtas, apertas de uma forma prostitutas. Rapaz, irmã, como estás? E irmã, estás a usar assim, dessa forma, sai. Deus não quer, como diz, Deus não quer a tua roupa, quer meu coração. E que Deus quer meu coração. Ai. Encontra aqueles homens de Deus e diz, é verdade. São essas pessoas que cometem erros. Não há Bíblia, que livro está errado. Na Bíblia não vais encontrar dizer, Deus, eu não quero a tua roupa, quero teu coração. Não vais encontrar essa passagem. Se você encontrar essa passagem que vai acompanhar esse vídeo, dizer que Deus não quer tua roupa, quer teu coração, me manda na mensagem, eu estou errado 100%. Não, nós queremos usar 2 Samuel, desculpa, 1 Samuel capítulo 17, versículo 6, não estou enganado, diz que Deus olha o coração, olha, já aparece, escuta bem. Deus olha o coração, não, já aparece, tem que entender, diferenciar. Deus estava a dizer, Davi estou a qualificar para o coração, não para o coração, não que estava vestido mal, não que Saúl estava de qualquer maneira, desculpa, não que Davi tinha vestido mal, não que Davi estava de qualquer maneira, é que Davi não estava reunindo condições para ser soldado. E Deus diz que hoje o coração nos aparece, porque está dizendo, Davi está disponível para obedecer, Saúl não está disponível para obedecer, só esse tipo de diferenças, man. Irmã, está usando essa forma. Deixa eu dizer coisas engraçadas. Irmãs, crente, não estou a falar de pessoas do mundo, não estou a falar para estou a falar de crentes. Quando diz não estou a falar de pessoas do mundo, não estou a falar de é que eles ainda na operação evangelho. Escuta, o nosso objetivo não é para que nós ofendemos as pessoas, não para ofendermos religiosos, e também não estou a ofender os crentes, estou a ser claro sério, porque aqueles já não foi arregaçado do evangelho, também nós viemos do mundo, então temos que compreender. Mas ok, vamos nos crentes. Há crentes, quando estão lá onde estão, usa de qualquer maneira, depois chega na igreja, isso eu estou falando aqui em Moçambique, que aqui em Moçambique ou África, que Samara Capulana, vai fazer coisas onde vai fazer, não sei onde está, depois já quando está a chega perto da igreja, já pega a capulana na mara. Cara sem vergonha. Deus primeiro conhece meu coração. Não, mano. São esses crentes que acabam cometer erros e acabam encontrar os líderes também que são líderes irresponsáveis com a palavra de Deus. Diz, Deus quer teu coração, isso é verdade, não quer a tua roupa. Tá vendo? Quem comete os erros, quem comete são crentes. Irmão, não pode estar na praia de cueca ou biquíni. Irmãos também cometem erros, não somente. Esse irmão, você não vai dizer, esse irmão, aqui estou a falar de crente, estou a falar de pessoas do mundo, estou a falar de crente, irmãos. Encontro o irmão na praia de biquíni, encontro o irmão na praia sem camisete.
Ah, estou na praia. Na praia já significa que tem que estar a usar roupa com roupa. Não sabe, toda pessoa está disponível. Escuta, a Bíblia diz que teu corpo é sagrado. O teu corpo é sagrado. Não pode trocar só, pode visualizar o teu corpo. Deixa só o corpo apreciado. Como mulher acaba a fazer com que as mulheres pecam. Acaba de deixar o homem. Tua máquina que está na cueca, se desenhar, quer já passar a ver. Ixi, são esses que cometem erros, não a Bíblia não tem nenhum erros, irmãos. Os erros são os homens. Deixa eu terminar por aqui. Então, essa mensagem estou mostrando o propósito aos pecadores, aos religiosos, aos crentes, os erros. Não está na Bíblia, está nos homens, está na religião. Eu estava falando da igreja, crentes. Mas escuta, não são todos crentes, não são todos líderes, não são todas as igrejas que cometem esses erros que eu falei. Só estava a dizer que a Bíblia, no livro dele, são os homens que cometem. Então pode refletir, meu irmão, minha irmã, sobre aquilo que aprendemos. E ao continuar aqui, já está sobre essa carga. Mas que obrigado por todos. Que Deus possa vos abençoar. Que acima de tudo, Deus vos ama. Como sempre vos amou e vos amará. Mas o amor dele tem limite. A sua morte, se aceita Jesus, lá não existirá o amor, existirá a condenação. Crente, é só para dizer o coração não se converter. Lá no inferno não há oportunidade lá. Lá vai receber o inferno. Vamos pensar todos os pecadores estivos não existem erros. Religiosos não existem erros. Obrigado, pensa para todos. Tchau.